queria apresentar, né, a Carol. Então, a Carolina Cerqueira Correia é professora, artista visual, ilustradora e pesquisadora. Ela possui bacharelado em interdisciplinar em artes e design e bacharelado em artes visuais pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestrado em Fine Arts by Research University of Witwatersrand. Falei fácil, é difícil falar, né, Carol? Sim. E doutorado em Artes, Cultura e Linguagens pela UFJF. Atualmente, né, uma colega professora aqui no curso de bacharelado e licenciatura em Artes Visuais da UFJF, tem experiência na área de artes, com ênfase em poéticas visuais, atuando principalmente nos seguintes temas: arte contemporânea, relações raciais, tradução Exu, decolonialidade e cultura. É coordenadora do Laroyer, terreiro de pesquisa. Então, Carol, boa noite, obrigada. Vou passar agora a palavra e ficar aqui assistindo a fala de vocês. Tá bem. Oi, gente, boa noite. Queria agradecer também a Letícia pelo convite para a gente participar aqui do Palavra Plural. É meio um trava-língua, né? Palavra Plural, que eu falo errado às vezes, Palavra Plural. E aí, hoje a gente está aqui com a Dalva, né? A Dalva de Assis, que a gente teve. A gente estava até comentando mais cedo, né? Desse encontro que a gente teve. Eu participei de um congresso lá em Florianópolis em setembro. Foi setembro, né? E aí a gente estava na mesma mesa. E é isso, é isso, os congressos também trazem isso, grandes encontros para a gente. E aí eu vou ler aqui rapidinho, tá, Dalva, sua bio, e aí eu passo a palavra para você. A Dalva França de Assis é uma mulher negra, nascida na periferia da cidade de Mauá, em São Paulo, iniciou na arte através do picho e grafite, até chegar na pintura em tela. Licenciada em artes visuais pela Universidade do Estado de Santa Catarina, tem mestrado em artes visuais, foi aluna especial do curso de pós-graduação da ECA USP em 2022, e atualmente é doutoranda do programa de artes, do programa de pós-graduação em artes visuais da UDESC, né, que é a estadual de Santa Catarina, na mesma área. A sua pesquisa traz uma produção de trabalhos que reivindicam tratamento humanizado às mulheres pretas em todas as dimensões sociais brasileiras. É com você, Dalva. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que eu vou começar apresentando a minha dissertação, né? Que a dissertação foi o divisor de águas, né? Quando uma pessoa preta consegue se formar, né? E consegue ir além da expectativa que é chegar na pós-graduação. Essa dimensão, ela é quase impossível, assim, de ser alcançada por muitas pessoas. Eu estava falando até com a Carolina mais cedo, né, que eu sei que enquanto eu estou aqui estudando, fazendo doutorado, as minhas amigas, né, que eu ainda tenho contato, que são do picho, que são do grafite, que ainda estão em São Paulo, elas estão nas fábricas, fazendo serviços domésticos. Então, assim, é um peso que tu carregas, né, quando tu consegue sair dessa zona de exclusão, né, de educacional, social. Então, aí essas brechas, quando são, como eu posso dizer, quando nós conseguimos entrar nesses nichos, né, intelectuais, acadêmicos, né, por essas brechas, o que nós podemos fazer com quem ficou do lado de fora, né, com quem quer entrar. Então, acho que isso é o mais importante, eu estar na universidade, mas acima da pesquisa, né, tem um ser humano que se preocupa com outros seres humanos que estão excluídos, né, dessa bolha acadêmica. Tá? Eu vou compartilhar, então, a minha dissertação e eu vou fazer um resumo dela, tá, para não ser muito longo, e depois eu mostro meu portfólio. Bom, a minha dissertação, quando eu entrei na UDESC, eu tinha um projeto de pesquisar somente o racismo midiático. Mas a partir do momento que eu entrei, né, no curso de mestrado, eu percebi que para pesquisar o racismo midiático, eu teria que voltar... Vou só fechar a porta aqui para ele. Desculpa.
Então, eu percebi que o racismo midiático era somente mais uma das estruturas, mais um dos tentáculos, né, do racismo estrutural. Então, eu tive que voltar na minha ancestralidade, né, para me localizar como mulher preta, porque eu ser uma mulher preta, periférica, e ter passado tantos apuros na minha vida, né. Então, essa caminhada até o doutorado foi uma caminhada muito difícil, quase impossível, que demorou muito tempo. Talvez se eu tivesse tido mais condições financeiras, estruturais, familiares, eu teria terminado esse doutorado há muitos anos, não estaria agora, assim, já com a idade um pouco, pode ser, avançada, ainda fazendo o doutorado, né? E, então, por que essas consequências, assim, caem sobre a cabeça de pessoas pretas, né? Dificuldade para estudar, passar fome, violência doméstica, violência na escola, violência policial. Então, acabou que eu percebi que foi um manual de sobrevivência, né? Sair me deslocar da periferia de São Paulo e contra uma maré muito densa de violência e dificuldade e percalços para chegar no doutorado. E o doutorado também não está sendo fácil, né? Ainda ele é a reta final, não sei se pode dizer isso, né? Mas é a reta final de uma vida acadêmica muito, sim, sacrificada, à custa de muita briga, de muita opressão de um lado externo, né, lado acadêmico, e também uma coisa que me chama a atenção é a falta de discernimento, de entendimento, a falta de conhecimento que as pessoas têm sobre a periferia. Eu não sei qual a imagem, né, quais as informações que as pessoas, tanto os professores quanto os alunos da universidade têm sobre a periferia, porque realmente eles não entendem. Eles não entendem porque nós temos menos tempo, nós temos menos recursos, né? Nós temos que desdobrar para pagar aluguel, para sobreviver numa cidade tão cara, e isso é muitas vezes ignorado, tá? Então, aqui, acabou que a dissertação virou um manual de sobrevivência, tá aqui, né, essa cor vermelha, né, cor de sangue, cor que contesta essas estruturas conservadoras e tradicionais. Minha orientadora foi a Silvana Barbosa Macedo, professora da Universidade do Estado de Santa Catarina, e a Renata Felinto, né, foi uma pessoa que participou da banca também, a Juliana Crispi, e a suplente, a Flávia Medeiros Santos, da UFSC. Então, tá aqui, né, essa dissertação, né, ela é muito especial, porque eu pensei no formato de escrita, no formato de diagramação, que fosse bem acessível. Então, eu escrevo de uma maneira bem simples, eu uso os dialetos da periferia, que, na verdade, eu gostaria muito que, futuramente, essa dissertação chegasse às pessoas da periferia, tá? Então, eu queria que fosse um documento que fosse bem acessível, que todas as pessoas que sentissem uma curiosidade em pesquisar, não ficaria perdido numa palavra difícil ou nessas questões mais metafóricas. Então, é uma coisa bem simples, e bem direta, tá? Porque, na verdade, é essa característica de manual mesmo, né? Como sobrevivência, como se sobrevive, né, da pobreza, da escassez, até chegar a uma vida acadêmica, que é praticamente quase impossível para pessoas como eu. Então, tá aqui até a introdução, que eu dou um parâmetro de como iniciou essa pesquisa, né, através, assim, dessas imagens históricas, e eu começo o primeiro capítulo trazendo a educação como o socorro, o abrigo, o ninho, né, e eu acho que um dos únicos meios, né, no meu caso, de sair dessa escassez, miséria da pobreza e do analfabetismo. Então,
entrar na faculdade, para mim, não é só me formar, sim deixar para trás, assim, fugir, né, um escape da fome, do desemprego, da ignorância. Então, ela transcende essa esfera do academicismo, né, do currículo, do Lattes bem elaborado, e ela vai e chega diretamente na minha vida pessoal, né, como uma forma de sobrevivência, né. Nesse primeiro capítulo, eu trago relatos do meu início, né, do início da minha vida acadêmica. É bom pontuar que eu tive uma vida acadêmica na pré-escola bem violenta. Eu peguei o ano de 1983 e ainda estava no auge, né, E ele estava acabando, mas ainda estava bem forte esse período da ditadura militar. E em São Paulo era muito pungente, né? Nós tínhamos um governador biônico, que era Paulo Maluf, e as escolas, elas eram bem ruins. Eu lembro que eu detestava, eu estava falando para a Carolina, eu detestava a escola, porque a escola para mim era um lugar de sofrimento, era um lugar de comida ruim, professores violentos, castigo, não era um lugar nada acolhedor. Uma das coisas que mais me vem à cabeça quando eu lembro da escola era a merenda, porque a merenda era realmente bem ruim. Era um pó, porque depois eu pesquisei, era importado dos Estados Unidos, era o mesmo suplemento alimentar que o exército americano usava nas guerras. Então, era assim, sempre tinha sopa de fubá ou tinha mingau de fubá. E aí eu me lembro que o gosto era muito parecido. Quando era sopa de fubá, era fubá, água e sal. E quando era mingau de fubá, era fubá, água e açúcar. Então, essas coisas, assim, era muito ruim, porque eu ia, às vezes, para a escola com fome, porque a gente comia, mas não tinha... Minha mãe teve 10 filhos, era muita criança para alimentar, então, mesmo eu comendo, às vezes, eu ficava querendo mais e não tinha. Então, eu ia para a escola com um pouquinho de fome, então com aquele suplemento que daqui 3 horas ia se acabar. Aí, quando tinha um intervalo, era aquela comida, assim, amarela, horrível, muito quente, e eu não gostava, assim, nada me atraía, nem no cheiro, nem a aparência, nem o sabor, assim, comi uma vez para nunca mais. E muitas crianças comiam, então foi uma época bem horrível, assim, em São Paulo, finalzinho da ditadura. E outra coisa também que me traumatizou foi a violência como os professores, né, tratavam as crianças, né. Naquela época ainda a maioria dos professores era formado por magistério, não tinha um curso de pedagogia, era raro, né, só na década de 90. Então, era muito comum os professores, assim, eu não digo bater nos alunos, mas espancar mesmo, né. Eu lembro que 2 vezes, uma vez eu fui chamada de burra pela professora, me deu um tapa na cara, né, que eu não conseguia aprender foi uma conta era alguma conta de matemática, né, eu não fiz nada, fiquei paralisada, né, e nenhuma criança riu, porque todo mundo apanhava, se risse ia apanhar mais, e eu lembro de 2 casos, né, de um menino chamado Anderson, um menino branco, que essa mesma professora que eu tive, era uma professora espanhola, ela não falava muito bem português, ela era meio ruiva, chamava Remédios, e para uma criança que nunca saiu de Mauá com 6 anos, era muito complexo. Não, era mais, eu tinha 8 anos, que era o segundo ano. Era muito complexo Remédio ser nome de uma pessoa, né, um nome espanhol. Para mim, eu tinha vergonha de falar o nome da minha professora, porque Remédio, para mim, era remédio, não um nome pessoal. E essa professora era muito violenta, era muito nobre, era muito violenta. E eu me lembro que depois que ela me bateu, minha mãe foi lá na escola conversar, né? E ela acabou que justificando a violência, porque eu era uma aluna mais lerda para aprender as coisas. Aí minha mãe, cheguei em casa, minha mãe me deu uma bronca e ficou por isso. Mas nessa mesma escola eu vi mais 2 casos de agressão, voltando ao caso do Anderson agora. Ele fez uma conta errada também, ela ia passando assim nas carteiras, se tivesse alguma orelha no caderno, ela dava soco na cabeça dos alunos.
E nesse aluno, ela parou e começou a bater com ele, na cabeça dele, com a régua, até a régua quebrar. E aí ela mandou o menino baixar e pegar o pedaço de régua e guardar. E outro caso também é do Ney, que era um menino bem grandinho, ele era um menino negro. E uma coisa que eu lembro era da mãe do Ney, como tratava o Ney muito bem, né? Quando era um tempo mais frio, acho que ele só tinha uma touquinha, um gorro, né? Que ela tirava da cabeça dela e colocava nele antes de entrar na escola. E uma vez, acho que por medo, né, de pedir para ir ao banheiro, o Ney acabou fazendo xixi na calça, né? E aí essa professora foi para cima dele e deu uma surra no menino, um chute. Eu me lembro até hoje, assim, ou foi outro momento de paralisação, né? A gente ficou paralisado, não sabia o que fazer. E não contente, assim, em dar uma surra nesse menino na frente de todo mundo, essa professora chamou a diretora, né, que era a dona Zélia, que era uma senhora já baixinha de óculos. Aí, quando a dona Zélia viu o xixi no chão, deu outra surra no aluno. Então, era esse cenário que eu tive a educação infantil, né? Então, o que se pode esperar de uma criança que que estuda numa escola dessa? Assim, uma rejeição, né, pela educação. E quando chegou a adolescência, terminei, eu estava na sexta, sétima série, eu comecei a sair de casa, né, comecei a pichar. Para mim era mais interessante eu pichar do que ir para a escola. Eu aprendi muito mais coisas, assim, sobre questionar o sistema, perguntar, né, por que nós éramos tão pobres, por que nossa rua não tinha esgoto, através do picho, do que na própria escola. Porque a escola, ela sempre foi um lugar de violência para mim. Eu lembro também que uma vez eu acabei quebrando, sem querer, uma parte do guarda-comida da minha mãe, no armário, né? E eu levei uma surra e fui para a escola com o rosto marcado, assim, na cinta, e nenhum professor, né? Naquela época não tinha o ECA, não tinha esse conselho pedagógico, né? E acabei sendo que indo para a escola marcada, né? Não só eu, mas muitas crianças tinham marcas, né? E ninguém falava nada. Então, é sobrevivência, né? Então, você já vê que nessa época, assim, eu já estava atrás de meios de sobreviver ou de não apanhar, nem na escola, nem em casa. Então, foi nessa época que eu comecei, terceira, quarta série, eu comecei a me dedicar mais aos estudos, mas não porque eu gostava, era para não apanhar mesmo, sabe? Então, essa é um resumo, né, da minha da educação que eu tive na infância. E perto da escola, da casa da minha mãe, em Mauá, tem a escola que eu fiz o ensino fundamental 2. É uma escola até boa. E essa escola, ela está passando agora por uma crise, né, estadual, e sempre quando eu vou na casa da minha mãe, tem muitos alunos que vivem matando aula num escadão perto. Uma vez eu estava passando lá, no meio daquele bolinho de crianças, né, estudantes que estavam matando aula, e escutei um menino falando, né, que estudar era muito chato, que detestava a escola, né. E aí deu vontade de parar e conversar, mas não vai adiantar nada, né. Aí eu resolvi pichar essa frase, né, para eles tentar ver a escola com outros olhos, né. Se não vê com olhos bons, quem sabe não vai para a escola pelo um ato de rebeldia. Então, é um relato, assim, bem sincero mesmo, a minha dissertação. Por isso que acabou sendo chamada de Manual de Sobrevivência. No capítulo 2, eu abordo o diabo, é esse diabo que minha avó tanto falava, né? Minha avó era uma pessoa evangélica, apesar de ser uma mulher negra, ela era uma pessoa racista. Ela casou com meu avô, que era um homem branco, eles eram católicos, depois foram evangelizados. E eu me lembro que tudo que eu fazia, né, de pichar assim, minha avó falava que era do diabo, né? Então, e na minha casa tinha uns livros, né, de pintura, tinha umas pinturas do Frangélico,
que tinha aquele diabo, né, comendo as pessoas. Então, o diabo foi mais um trauma também. Então, já tinha trauma de escola, trauma físico, né, tinha trauma intelectual e também tinha um trauma espiritual, que era pulverizado pela minha própria família, né. E no capítulo 2, né, eu abordo a imagem do Frangélico, né, que a gente vai ver mais logo, e foi a partir dessa imagem, né, que é uma imagem que eu tive contato aos 4 anos de idade, sobre um milagre da cura da perna de um sacerdote italiano branco, através da extirpação da perna de um homem preto, né, que estava enterrado no cemitério, perto do local ocorrido. Então, né, eu pensava, né, quando eu era criança, eu não sabia ler, mas esse livro lá tinha em casa, né, e eu achava que era uma meia preta, né, que eles estavam colocando nele. Aí, quando eu aprendi a ler, aí eu comecei a decifrar, né, as pinturas daquele... Tem um volume, né, Gênios da Pintura, do Pietro Maria Bardi, que ele fraciona todos os períodos da história da arte europeia, e o que mais me impressionava é isso do Renascimento, góticos e renascentistas, porque era o que mais tinha essas figuras demoníacas, né? E foi nesse livro que eu tive esse contato com essa primeira imagem racista, né? Que era a cura de um homem branco através da extirpação da perna de um homem preto, né? Então eu levei essa questão para a universidade. Tá aqui a imagem. E eu percebi que não só nos livros de histórias, né, da arte, mas em toda a mídia, né, brasileira tinha muito racismo, né. Então, eu acabei vindo para Florianópolis através das cotas raciais. Vim para Florianópolis também por estratégia, porque eu sabia que teria pouquíssimas pessoas pretas aqui para pegar a cota. Então, eu ia ter mais chance de entrar na universidade aqui do que em São Paulo. E minha irmã já morava aqui também, que ela era catarinense. E realmente, quando eu entrei na faculdade, só tinha 2 pessoas brancas no curso de artes visuais. E era uma coisa bem assombrosa, né? Eu sofri muito racismo, xenofobia, assim, palavras assim, extremamente horríveis. Mas, vida que segue, né? Já tinha apanhado da polícia, já tinha apanhado da minha mãe, apanhado do professor, assim, não eram algumas palavras que iam fazer eu desistir do curso, né? E na disciplina de fotografia, uma vez nós estávamos fotografando algumas imagens, né, de Florianópolis, eu me deparei com essa imagem, né, que é do Colégio Koch. Eu nunca tinha visto tantas pessoas brancas, né, numa mesma foto, né, pessoas loiras. Aí eu estava fotografando, né, apareceu o segurança, né, eu perguntei para ele se eu poderia fotografar, ele disse, não, pode sim. Eu achei a foto bonita, mas não tem pessoas negras nessa escola. Aí ele demorou meia hora, né, para encontrar uma menina negra, que tá aqui no cantinho direito, né, lá em cima. E quando eu fui fotografar, passou essa mulher, que estava voltando do trabalho, já era o finalzinho, entardecer. Ela estava com a sacolinha na mão, de chinelo, entrou no barzinho. Então, acho que é uma foto que... Ela é bem simbólica porque ela mostra, né, a exclusão de pessoas pretas, né, na educação. Eu fiquei bem, assim, impressionado com essa foto. E é uma foto que eu tenho, que virou, tipo, referência dos meus primeiros anos acadêmicos em Florianópolis, da dissertação. E vendo essas imagens, né, se você vê a imagem do Renascimento, né, a maioria dos demônios são pretos, né? Esse diabo também, eu tinha muito medo dele, até eu começar a ser crítica, né? Essa pintura também é do Frangélico, na qual ele mostra um diabo ensopando pessoas e comendo, né? Pessoas que foram para o inferno. Mas quando eu cheguei nos meus 16 anos, né, que eu comecei a perceber mais estudar sobre racismo, eu pensei, mas fez bem o diabo preto, né? Matar os racistas europeus e comer, né? Então, aí eu comecei a pensar, né? Dá para inverter essas imagens, né? Por que nós invertemos esses corpos tá racializado, né? Se nós colocarmos o oprimido no lugar do opressor, para pelo menos as pessoas que são racistas ter um pouco de empatia. Até gosto de pontuar que tem uma frase do Paulo Freire, né? Que quando a educação não é
libertadora, o sonho do oprimido se tornar opressor, mas não é isso que quer dizer essa estratégia de inverter pedagogicamente as imagens, e sim colocar a pessoa branca a se observar como o racializado, né, como o objetificado, como o demonizado, né, para ela mesma, assim, refletir sobre essas questões e ter noção, né, dos seus próprios privilégios. E é aqui que surgem, né, as inversões pedagógicas, né, que é questionar imagens de violência contra corpos pretos na história da arte, sobre colonialismo, racismo estrutural e suas consequências históricas, né. Então, eu venho aqui, eu elenco, na dissertação toda, eu elenco 81 estratégias de sobrevivência. E nesse capítulo, que eu acho que é o mais importante sobre as inversões pedagógicas, eu elenco 9, né, que são questionar criticamente imagens racistas na história da arte, né, inverter pedagogicamente imagens hegemônicas, questionar o eurocentrismo acadêmico, desobedecer à imagética hegemônica, lutar por reparação histórica, zelar por direitos civis, danificar as bases coloniais do racismo, intervir criticamente sobre a genialidade europeia da arte, né, questionar a ausência de artistas pretas, né, dos conteúdos de história da arte, e desconstruir passividade imposta pela branquitude, né. Está aqui a imagem, novamente, de Frangélico, né, na qual só fala sobre a perspectiva, e ninguém mostra, né, sobre esses questionamentos, assim. Quando eu entrei na faculdade, essa imagem ainda ela era mostrada, só que ninguém questionava, né, essa operação, esse transplante nesse homem, né, até porque não deveria ter alunos pretos, né, e é muito legal a gente pensar, né, tem esse conteúdo de história da arte que tem, assim, cunho racista. Se tem só alunos brancos, isso não vai ser questionado, né? E quem vai questionar essas imagens são os alunos pretos, periféricos, né? Eu sempre falo aqui na UDESC que quem dá o molho, quem realmente dá o molho no curso, são as pessoas trans, os pretos, periféricos, né? Porque se tiver só aquelas pessoas que são mais passivas, que fazem parte da maioria dos alunos da UDESC, né? Alunos brancos, classe média, que vivem indo para a Europa, fotografar os museus, aprender na prática, né, sobre arte, ela fica nessa mesmice, eu já falo mesmice, né, eles só vão pesquisar mais do mesmo que está no conteúdo da história da arte. Então, quem vai trazer algo diferente sobre periferia, sobre outras questões, são as pessoas pretas, periféricas e trans, né, como pode ver. Então, aqui eu começo a observar, né, também pesquisar sobre o corpo da pessoa preta na história, né, das colônias. Aqui tem uma imagem da invasão do Congo pela Bélgica, tá? Entre as décadas de 50 e 60, na qual duas meninas brancas, né, brincam com um menino preto. Pesquisando, colhei informação de que quando as pessoas pretas eram escravizadas, né, as crianças geralmente eram apropriadas pelas crianças brancas, né? As crianças pretas apropriadas como as crianças brancas acabava virando objeto de diversão. Então, parece até uma brincadeira, né, inocente, mas, na verdade, esse menino está sendo objetificado, né, a ponto das meninas prenderem ele, né, numa gaiola, né, brincando. E aqui do lado eu faço a inversão pedagógica, eu coloco duas meninas pretas brincando com um menino branco, né. Aqui tem outra imagem também do Jorge Henrique Paf, né? Aqui é no Brasil, em Petrópolis, e o ano é 1863, não, aqui é 1898 essa imagem, 10 anos depois da dita abolição, né? Então, aqui tem uma menina preta sendo montada por uma criança branca. Essa menina dá para ver que ela é bem jovem, né? E eu faço a inversão aqui, colocando a menina preta, né, montada nessa menina branca. Então, dá para perceber que a inversão pedagógica, ela funciona muito bem, mas quando está situada ao lado da imagem de cunho racista. Porque talvez, se tirar ela do par, né, ela perde um pouco o sentido, né? Vai parecer realmente duas meninas brincando. Então, é bem importante pautar, né, que essa imagem, ela
sobrevive melhor, né? Sobrevive a partir do questionamento da imagem de origem. Tá? E aqui tem outra imagem, essa aqui também é um milagre de São Cosme e Damião, do Isidro Vilodo, na Espanha, cerca de 1547. E aqui o Isidro Vilodo, ele potencializa a violência do milagre de São Cosme e Damião, e porque ele coloca o homem preto sendo extirpado ainda vivo, né? Tá aqui Cosme e Damião, o homem branco doente, e aqui o homem preto sem perna, agonizando, e a perna dele sendo colocada no homem branco. Então aqui eu faço a inversão pedagógica, né? Cosme e Damião negros, né? Fazendo essa operação, o homem negro retirando a perna do homem branco. E aqui são imagens também que eu presenciei na minha infância, né? Essas imagens de Debré, elas, assim, eu estava conversando com a Carolina, né? Essas imagens, assim, elas têm que ser questionadas, né? Porque é bem perigoso dar esse conteúdo para criança, assim, tipo, a meu ver, né? Para criança de primeira Fundamental 1. Porque eu acho que naturaliza, né, essa imagem do negro sempre escravizado, sempre em posição de passividade, escravizado, objetificado. Então, essa imagem, se não tomar cuidado, se o professor não tiver essa habilidade de criar um diálogo, né, questionador sobre as problemáticas históricas, e essas imagens acabam potencializando essa forma objetificada que nós temos. Aqui eu trago o Sérgio Adriano, né, que ele retira as pessoas negras desse livro, né, ele recorta e deixa só a capa mesmo. E também aqui a Geviana, né, que ela tira as pessoas brancas, né, do lugar de privilégio e coloca as pessoas presas no lugar de justo, né, numa boa alimentação, numa mesa farta. E aqui eu trago a imagem também da jogadora de vôlei Sandra Matias, né, na qual, em 2023, ela tira o próprio cinto, né, ou a liga do cachorro, não sei qual o objeto que é, mas ela tira esse objeto para chicotear esse motoboy. Pelo simples fato do motoboy estacionar a moto na calçada do apartamento dela, né. Então, assim, é de pensar, né, como essas pessoas brancas que são de classe média ainda têm muita dificuldade em perceber que... Acho que nem de perceber, né, como elas realmente flertam diretamente com essa política escravagista que já deveria ter sido superada, né. E aqui eu coloco as imagens de violência contra corpos pretos nas mídias, né? E aqui são as primeiras imagens escritas sobre pessoas escravizadas, né? Esses pequenos anúncios, eles funcionavam, serviam, né, para procurar escravos, pessoas escravizadas que eram fugitivas, né? Então, corria no jornal local e eles achavam, né, os escravos a partir dessas informações. E acabou fazendo tanto sucesso esses chamados que eles acabaram também utilizando para fazer venda, troca e oferecer também pessoas escravizadas. Então, aqui eu faço a inversão pedagógica desses anúncios, né? E foram os primórdios dos classificados, né? Aqui está escravo fugido, né? Cristiano, altura mais que regular, não é bem preto, maçã de rosto salientes. E aqui eu coloco, né, o cristiano, altura mais que regular, ruivo e bem branco, né? Então, aqui eu coloco a pessoa branca no lugar do escravizado, né? Aqui tem o crioulo fugido, aqui eu coloco o louro fugido. Aqui tem outro cartazinho também. Ama de leite, bem de uma preta, muito moça com cria, sabendo lavar perfeitamente e bem desembaraçada para o serviço doméstico, é muito sadia e o motivo da venda é não querer servir mais aos seus antigos senhores.
Então, é um objeto mesmo, né? Como hoje em dia está no OLX, que a gente compra uma máquina de lavar, algum aparelho de cozinha, as pessoas eram tratadas como objeto. E aqui eu coloco, né, uma ama de leite, na inversão pedagógica, uma mulher branca, vende-se uma branca muito moça, com cria, sabendo lavar perfeitamente e bem desembaraçada para o serviço doméstico e muito sadia. Aqui nós pulamos para a década de 80, essa concessionária Guaporé, ela faz uma venda de carro e utilizando né, de uma linguagem extremamente racista, vende-se uma família de escravos, né, e ela compara, né, os carros com pessoas pretas, né, que o carro é forte, é robusto, trabalha de forma satisfatória. Então, a gente percebe que, apesar de ter assinado essa lei áurea, né, que na verdade é vergonhosa, que o Brasil, acho que na verdade nunca superou esse complexo, né, de senhorzinho, né, de sinhazinha e senhorzinho. Aqui também tem a cerveja Devassa, né, que tem em 2013 lança essa campanha, né, pelo Carnaval, e que diz, pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. Aqui, novamente, a mulher está sendo objetificada, né, sexualizada. E aqui a cerveja Cafusa também, que foi obrigada a retirar a foto do Alberto Henschel. Ela lançou uma linha chamada Cafusa, na qual ela pega essa foto histórica dessa mulher, né, que já é uma foto muito violenta, e consegue violentar ainda mais essa mulher, colocando ela num rótulo de cerveja. Então, a gente percebe que para algumas pessoas pretas, assim, nem após a morte, né, essa pessoa tem paz, né, nem após a morte essa pessoa deixa de ser objetificada, deixa de ser utilizada como objeto, como enfeite. Né? E aqui eu trago a letra de uma música que fez sucesso na MTV. Eu era adolescente e eu ouvia essa música, assim, meio estarrecida, né? E só que a música não saía do ar, né? Uma vez eu até liguei para a MTV para questionar, só que essa música não saía do ar. Era uma música extremamente racista, que no clipe, né? Tem até o link na dissertação, na qual um grupo chamado Teobaldo, né? Um grupo de rock, São Paulo, que futuramente iria chamar o Tijuana, né? Aquele que fez a música do Tropa de Elite. Tem essa música que eles falavam, tinha uns versos extremamente racistas, né, que fala que, e no clipe, né, tinha uma moça negra, e era como se fosse ele está construindo esse corpo, né, um Frankenstein, uma sala toda branca, eles vestidos de mais ou menos de médicos, né, a moça deitada na maca, e eles, assim, com um parafuso, com umas coisas bem horríveis, né, chave de fenda, e aí do nada ela levanta e começa a andar na rua, e aí começa a música que fala, né, quando ela passa balançando a bunda, a molecada junta vai correndo ver. Homem casado corre para a janela, olha a bunda dela e até esquece a TV. Aposentado, fica todo tarado, volta ao passado, lembra o que é o quê? Nega do batuque, arrasa quarteirão, né? Separa casamento, desune união, né? Então, assim, uma mídia como a MTV, né, acessada por milhares de adolescentes no Brasil, porque nessa época a internet era muito cara, poucas pessoas tinham internet, então a televisão ainda era o meio midiático mais acessado, e a MTV, a maioria do seu público era muito jovem. Então, a partir do momento que você naturaliza, né, e objetifica o corpo de uma mulher preta, você está mantendo, né, essa estrutura racista numa mídia que nunca para de contribuir, né, com essa violência. Quinto capítulo fala sobre violência policial, né, meu filho não é vagabundo. E aqui são as estratégias de 41 a 50, né, não esquecer de interromper a hegemonia branca, não dê longas respostas policiais, perseguir o segurança do mercado que te persegue, denunciar crimes de racismo, denunciar violência policial, de novo,
são 2 vezes que eu apanhei da polícia, pintar como forma de denunciar, agir nas bases das instituições acadêmicas de artes, lembrar que a polícia é o braço opressor do Estado racista, pintar como forma de luta e denúncia, perseguir seguranças racistas em supermercados. Estava contando para Carolina, né, Letícia, que aqui, sempre quando eu entro no mercado, na maioria das vezes eu sou perseguida. Aí qual é a minha estratégia? Começar a perseguir o segurança. Aí eu persigo o segurança, persigo até eles saírem correndo, né? É muito louco, né? Porque tem a fase, até você ter a calma de perseguir o segurança, tu passa por constrangimento, tu passa por taquicardia, tu passa por nervosismo, tu passa por desconforto, em alguns segundos, não minutos, alguns segundos, até você ficar raivosa mesmo, né? E respirar e ir atrás do segurança. Toda segurança eu faço isso. Assim, é automático. O último que eu fiz isso, o Angelone, aqui no Santa Mônica, eu esperei ele sair da salinha, eu fiquei meia hora. Estava eu e minha companheira, a gente estava vendo o vinho, né? E aí ele veio perto de nós com uma prancheta. E aí nós saímos para outra prateleira, né? Para outro corredor. E ele foi também. Eu falei para ela, nós estamos sendo perseguidas, né? E aí nós começamos a perseguir ele. E aí ele percebeu, né? E começou a se afastar. Só que aí ele se afastava, nós íamos. Foi uns 10 minutos, assim, nessa perseguição. E por fim, ele se foi, ficou meio constrangido e correu para trás do balcão do encarregado e entrou numa portinha. Pois aí ela entrou no mercado, foi fazer a compra, eu coloquei um banquinho, né, que eles colocam um banco para os aposentados sentar, e eu fiquei assim meia hora esperando ele sair. E aí ele abriu a porta, me viu e entrou de volta, né? E eu fiquei lá, ela fez a compra, tudo, sem mentira, acho que eu fiquei uns 40 minutos, né? Depois disso, parei de ser perseguida. E aí, depois disso também eu tirei foto, né, mostrei e fui mostrar para o gerente. E o gerente pediu desculpas, né, sobre constrangimento, mas fica naquilo, né. E outro caso também aqui, outra estratégia, né, não dei longas respostas às policiais. Foi uma vez que meu irmão, que é policial, né, na década de 90, e a farda do estado de São Paulo mudou, ele me deu um bonezinho, né, e ele falou, pode usar, mas usa em casa, não sai na rua. Só que a pessoa de 17, 18 anos, né, eu vou fazer o quê? Eu vou subverter o Estado, né? Vou usar esse boné. E uma vez eu estava na Rua Augusta, no Matias Aires, e passou uma viatura e eu estava com esse boné. Então, a viatura parou, 3 PMs saíram, 2 homens ficaram do outro lado da rua olhando, e o que se aproximou foi uma mulher. Só essa mulher bateu em mim, e na minha amiga, a ponto de a gente ficar roxa, assim, ela perguntou onde eu tinha encontrado o boné, né? E eu falei, meu irmão é policial, dei o nome dele, e a farda da polícia trocou, e ele disse que não ia mais usar, ele me deu, e até tinha me recomendado não usar na rua, que eu poderia acontecer alguma coisa. Antes de eu terminar a frase, ela me deu 2 cacetadas, né? Aqui na região lombar, na escápula, que eu fiquei toda torta, né? Eu trabalhava na época já, eu cheguei, e aí minha amiga, né, a Elizabeth foi, a branca, né, a Elizabeth, e a Ilane, a menor dela, a Elizabeth foi perguntar, né, pra que isso, moça? Aí ela virou e bateu na Elizabeth também, e depois ela mostrou o cacetete pra Ilane, que era bem novinha, tinha 12 anos, você quer apanhar também? A Ilane, não. E ninguém fez nada, né, nós apanhamos, ninguém fez nada, só as pessoas levantaram, né, das mesas e falaram, pra que isso, né, pra que tá acontecendo, né? E ficou por isso mesmo, né? Aí, como que tu chega em casa e fala, mãe, apanhei da polícia? Era capaz de eu encontrar mais encrenca, né? E aí eu falei para minha mãe que eu tinha caído, né? Mas semanas depois, porque eu mesmo dei um jeito de ir no hospital, né? E inventar uma história para o ortopedista e tirar raio-x, verificar que não tinha nada. Passar uns analgésicos, anti-inflamatórios, e eu tive que me virar naquela confusão, né, que eu
que eu me encontrei. Então, assim, para a pessoa preta, às vezes não adianta a resposta, né? Porque a pessoa preta é sempre um alvo, né? Sempre você vai apanhar, sempre você vai ser confundido com um bandido. Eu lembro muito do relato do chavoso da USP, o Thiago... Thiago, esqueci o sobrenome dele, mas vocês conhecem, né? O chavoso da USP, que quando ele entrou, sempre as pessoas corriam dele, né? Achando que iam assaltar. E ele conta de uma vez que ele estava entrando na sala de aula e um professor também começou a correr na frente dele com medo, e era o professor dele, né? E ele começou a correr também, que sabia que estava atrasado, mas, na verdade, o professor pensou que ele ia ser assaltado. E o Thiago era aluno, né? Então, essas coisas que acontecem. E aqui tem um trabalho chamado Quem Segrega o Estado, né? Esses trabalhos são imagens da internet, tá? Então, é capaz de vocês verem outras reproduções desse trabalho. Esse trabalho foi muito importante para mim, que foi o primeiro que ganhou o prêmio. Ele ganhou o prêmio NUDA, aqui em Santa Catarina, e ele foi eleito como o terceiro melhor da Black Bienal, no Rio de Janeiro, né? Então, já saiu na Globo, nas mídias. Então, esse trabalho foi um trabalho que eu comecei a perceber que eu poderia estar chamando a atenção, né? Questionando esse racismo estrutural através da arte, né? E é muito louco, porque é uma arte que é um pouco violenta, né? Ela é muito crua, e as pessoas, às vezes, elas olham e não tem muito essa reflexão sobre o que eu estou tentando falar, né? Aqui é uma bandeira de São Paulo, que eu comprei quando teve a última eleição para governador. Eu achei que o Fernando Haddad ia ser eleito governador de São Paulo, e eu comprei essa bandeira na Avenida Paulista para comemorar, e deu que Tarcísio do PL ganhou, e acabei levando essa bandeira para Santa Catarina, e eu tive a ideia de colocar, né, de denunciar, né, a fragilidade, né, dos relatórios policiais. Essa frase, né, ela tem até uns erros propositais portugueses que mostram essa fragilidade dos relatórios pós as ocorrências que morrem pessoas pretas em São Paulo, né. Esse é um trecho do livro do Caco Barcelos, né, que ele fala sobre a Afanásio Jereissati. Não sei se vocês já ouviram falar nesse nome. Ele era um deputado que ele tinha também um programa de crônica policial em São Paulo na década de 80. Tinha dois cronistas policiais, o Gil Gomes e o Afanásio Jereissati. Então, o trabalho deles era contar, dar todo um parâmetro, assim, com sonoplastia e tudo, né, sobre os casos da polícia. E esse caso foi levado ao ar, o Afanásio Jereissati tratou esse caso como um bandido, né, que tinha sido morto com 40 tiros, e tinham feito justiça de uma pessoa que era bem perigosa para a sociedade. Mas, na verdade, esse rapaz que foi morto pela polícia, ele era um homem evangélico, que ele morava perto de uma favela, e a esposa dele estava cozinhando e pediu para ele comprar fósforo no boteco. Enquanto ele estava comprando fósforo no boteco, uma viatura da rota chegou, e alguns homens que estavam bebendo no bar, né, fugiram, né, e ele, crente, evangélico, e era fã da rota. No livro fala isso, que ele até sabia as fardas, os modelos de carro que cada braço da polícia usava, e ele, vendo o carro da rota, foi recepcionar, né, não devo nada, eu não vou fugir, né, mas o carro parou e não perguntou nada para ele, e alvejou ele com 40 tiros. E no dia seguinte, o Afanásio Jereissati noticiou esse crime, deu o nome e sobrenome dele. Aí teve consequências para os filhos, para a esposa dele perdeu o emprego. E tempo depois, a esposa foi na rádio, né, conversar com um radialista para ele se retratar. Ele não atendeu, né, dizendo que não iria falar com a favelada. Então, assim, quem fala por nós, né, a gente volta lá, né, a gente percebe que na mídia, quem faz o nosso currículo, né, quem escreve nosso currículo, quem escreve nosso RG. Então, assim, a gente é taxado, né, como
marginal, mesmo não sendo marginal, é tratado como vagabundo, mesmo sendo vagabundo. Eu penso em um dia, caso aconteça, né, de eu ser alvejada por aí, né, e a mulher preta, né, mulher preta, ninguém nunca vai imaginar, né, que eu faço doutorado, né, porque se vê muito rótulo, né, e se mata a pessoa sem saber quem ela é, e coloca nesse tribunal, né, público, que agora são as mídias sociais. Aqui tem o caso do João Vitor, que foi morto por morto a chutes, né, por 4 seguranças do Habib's. Era um menino que estava desassistido, que vivia pedindo esfirra, né, na porta do Habib's, na Nova Cachoeirinha, em São Paulo. E uma vez ele mais alterado, ameaçou de riscar um carro e 4 seguranças foram para cima dele e mataram. Esse está na mídia, né? Teve várias testemunhas que falaram, não, ele foi morto por esses homens, e o caso foi abafado, né? E acabou tendo que a necrópsia alegou que ele tinha consumido quase 1 quilo de cocaína, né? Então é impossível. E o médico legista, né, que iniciou o caso, né, falou, né, que é impossível a pessoa consumir tudo isso de cocaína. Então, acabou sendo que foi provas plantadas e ele foi morto e ficou por isso mesmo. Eu coloco aqui do lado dele o Álvaro Jacomossi, né, que é um modelo aqui de Santa Catarina, que foi, que deu numa crise de nervosa por uso de droga, também uso de cocaína, aí sim é realidade, né? Ele disparou 2 tiros contra a esposa grávida num condomínio de luxo no Rio de Janeiro, foi perseguido por horas por policiais, né, com a arma na mão, sem levar um tiro, e depois conduziram ele para a delegacia, e a imprensa, né, quando foi publicar esse caso, falou, né, um dos homens mais bonitos do mundo, o modelo Álvaro Jacomossi, foi preso em flagrante ao tentar fugir, tal, e ele acabou pagando a fiança, né, e o empresário dele falou por ele e não aconteceu nada. Meses depois ele foi pego traficando armas aqui na Ponte da Amizade, né, entre Paraguai e Brasil, e também não aconteceu nada. Ele jogou a arma e munição no rio e foi poupado de tiro. Então, você percebe quantas balas são poupadas num corpo branco, né, e quantas balas são desperdiçadas num corpo preto, né. Aqui eu pintei o caso dos meninos de Paraisópolis, né, e foi o mesmo argumento, né, de que os meninos trocaram tiro com os policiais, e o Condzilla tem um documentário muito bom, na qual eles têm imagens, né, dessa operação policial, e foi realmente para matar, né, foi para matar. Então, assim, foi como aconteceu mais ou menos no Rio de Janeiro agora, né, você pede, são 160 pessoas, e a imprensa também coloca uma régua, né, ela não procura a fundo a divulgar quem foram essas pessoas que foram mortas, não, tem aquele senso comum, morreu vagabundo, morreu bandido, mas nós sabemos, que na verdade os maiores bandidos não estão nas favelas, sim, a distribuição de drogas na favela, mas os maiores traficantes não são pretos, nem moram na favela. Então, praticamente é uma faxina, né, que eles fazem nesses lugares para, não sei se é para tentar mostrar serviço de combate à droga, mas fui pensando por que eles não fizeram essa mesma ação, né, na Faria Lima, onde foi encontrado muito mais lavação de dinheiro a partir do narcotráfico, né. Aqui é um caso de um investigador que acusou esse menino de roubo, tentativa de roubo, e esse investigador sacou a arma e correu por cerca de 40 minutos atrás desse menino, e esse menino só não foi morto porque a própria esposa do investigador ficou na frente dele, e esse caso foi horrível, porque mostrou vários dias na televisão, e tinha uma policial perto, né, esse menino foi procurar ajuda policial, o policial, em vez de ajudar, né, sabia o que estava acontecendo, deu um chute nele. Então, assim, a polícia, então, serve para quê? Né?
Acho que eu sempre falo que, assim, as pessoas, eu tenho medo de ir para São Paulo. Eu falei, para mim, o mais perigoso de São Paulo é a polícia, né? Que a polícia pode te parar, pode te matar e inventar, colocar uma arma na tua mão, pode plantar uma droga no teu bolso, independente de ser mulher ou não, criança ou não, e ser tratado, e ser rotulado como uma pessoa, como marginal, e ficar por isso mesmo. Então, assim, eu acho que o pior, né, de São Paulo mesmo é a polícia, assim. Aqui eu referencio artistas pretos, né? Eu estava esse trabalho esse aqui, né? Que ela fala que ostentar é estar viva, né? Da Pamela Castro. E esse aqui trabalho é tipo um elo, né? De que como é difícil ser preto, periférico e sobreviver nas condições assim de uma cidade grande, porque a violência na periferia, ela não está só nas ruas, ela está na escola, está dentro de casa, está em várias esferas da vivência de uma criança. A criança já nasce, ainda criança tem contato com, ela é violentada, ela sofre violência doméstica, violência social. Então, é muita violência. Então, por isso que realmente não teria como colocar outro nome, outro formato mesmo nessa dissertação, né? A não ser como um manual de sobrevivência. Capítulo 7, interromper a hegemonia masculina nas artes visuais, né? E aqui eu trago mulheres artistas pretas, e essa imagem do Christian van Kuyenberg, né? Imagem de 1632, né? Na qual o próprio título, né, já dá sugestão, né, de que é um estupro coletivo, são 3 homens brancos e uma menina negra. E eu tive uma professora, a Rosângela Xeren, na graduação, né? Já está aposentada, ela falava muito do Christian Kuyenberg, só que ela jogava esse lodo por baixo do tapete, né? Essa sujeira lá do tapete, e não mostrava essas imagens. Então, assim, você se poupa esse homem branco de ser questionado, e poupa também acaba contribuindo para a manutenção, né, para esse caldo racista, para essa estrutura racista que é muito difícil de ruir. E essa pintura, eu pesquisei com a Silvana, que é minha orientadora, a gente descobriu que ela é muito vendida na Europa como print, né, como pôster. Então, assim, eu fico pensando, quem é que compra uma violência dessa, né? Uma imagem tão violenta para enfeitar a sala. Então, e aqui eu faço a inversão pedagógica, né? Eu coloco 3 mulheres brancas estuprando um homem, quer dizer, 3 mulheres pretas estuprando um homem branco, né? Então, e se fosse você, no caso, né? Como seria, né? A gente tem que refletir, né? Não deixar só porque, tipo, é um objeto artístico. Acho que ele não livra, né, de ser questionado. Até porque a pessoa, o estudante, o pesquisador preto, ele vai olhar essas imagens que tem esse cunho mais hegemônico com olhos mais críticos, né? Ele não vai surgir ali uma relação passiva, que talvez surgiria de um sujeito branco observando essa obra. Mas eu acho que só pelo fato de uma pessoa branca ter um pouquinho de senso crítico, né, e ter uma noção de antirracismo, acho que essa pessoa já condenaria essa imagem, faria o contrário do que simplesmente esconder. Aqui eu trago o Oswaldo Sargentelli. Quando eu era criança, assim, era muito difícil ter uma referência de pessoas pretas. Então, a maior referência que tinha era as mulatas Sargentelli. Toda menina que era negra, né, tinha um sonho de se transformar nessa mulata Sargentelli, né? E aqui nessa foto é bizarro, né, porque elas estão sentadas numa caixa, né, que está escrita for export. Então, assim, aqui objetifica, né, essas mulheres pretas, sexualiza,
e praticamente elas voltam, uma maneira de ser vendidas também, porque ele fazia, o Sargent Harris, né, ele fazia shows no exterior e levava essas mulheres para dançar. Então, assim, praticamente são objetificadas e levadas de avião, né, para serem exploradas. E aqui foi um caso, aqui sou eu, na época que eu fazia chapinha ainda no cabelo, e vários problemas que eu enfrentei para usar o ateliê de pintura, porque eu era sempre impedida, toda vez que eu usava o ateliê, eu precisava pintar, as pessoas me convidavam para sair do ateliê, né, eram sempre as mesmas pessoas, de um grupo de estudo que tem na UDESC, esse grupo tem até hoje, sempre teve briga, eu até esqueci do R ali. Eu lembro a primeira vez que eu usei foram três tentativas de usar o ateliê fora do período de aula. Na primeira tentativa, eu fui colocada para fora, eu não percebi, só percebi dias depois que eu tinha sido enxutada, né, do ateliê, no argumento que teria aula, mas depois que eu percebi, mas não tem aula, eu não sabia que não tinha aula de manhã, né, e era 8 horas da manhã, eu estava pintando, e aí uma pessoa chegou, uma mulher branca, né, faz parte desse grupo de estudo, você tem que sair daqui porque vai ter aula. Eu falei, desculpa, eu não sabia. Aí peguei minhas coisas e fui embora, né? E aí depois que eu fiquei sabendo, mas não tem aula de pintura, né, de manhã. Na segunda vez, a mesma mulher tentou me tirar, né? Eu cheguei para usar o ateliê 8 horas da manhã, no mesmo dia, que eu sabia que tinha monitoria, e ela chegou falando, você tem que sair porque vai ter aula, né? Eu falei, tá, mas que hora é a aula? Ela falou, 1h30, e era 8h30, 9 horas. Eu falei, olha, eu não vou sair porque eu preciso terminar essas pinturas para fechar nota. Aí, do nada, eles começam, vai entrando gente, eles começam a derrubar as coisas perto de mim, aí elas começam a varrer, e varrem um monte de lixo, assim, em cima do meu pé mesmo. Aí eu comecei a brigar, fiz um relatório e entreguei para a coordenadora, né? E teve outra vez também, que foi o mesmo caso, eu briguei, e ficaram com cara feia, eu fiquei lá. E aí, quando eu volto no mestrado, né, a minha orientadora falou, você pode usar o ateliê nesse horário que é livre para vocês, tá? Eu falei, vai ter problema, senão eu nem vou usar esse ateliê, porque é um lugar que me dá ânsia de vômito. Não, tá tudo documentado, pode dar à vontade. E aí, vou lá eu usar o ateliê no meu horário, né, do horário do nosso grupo de pesquisa, e aí as mesmas pessoas, desde a minha graduação, voltam lá, né, para encher o saco. E aí, de novo, fiz um relatório e briga vai, briga vem, para não estressar, coloquei minhas telas para secar e fui embora. Aí, no dia seguinte, na aula, quando eu chego, a tela estava jogada, né, com a parte da tinta no chão, né. Aí eu reclamei com a Silvana, eu tirei foto, e ela falou, foi o vento. Eu falei, sei que vento, bate aqui, está tudo fechado, né. Então, assim, estar na UDESC também é uma questão de sobrevivência. Já vi muito aluno preto desistir do curso, já vi muito aluno pobre desistir do curso, por não aguentar essa pressão, né? Porque, assim, se mata, não um leão, mas vários leões por dia, né? Sempre vai ter alguém questionando, sempre vai ter alguém diminuindo, sempre vai ter alguém, tipo, já chegou ao ponto de uma professora falar que meu trabalho era medíocre, né? Bom, pode ser para ela, né? Mas para mim não é, até porque eu tô tô aprendendo a pintar ainda, e aí só que não foi essas as palavras que eu usei, né? Aí eu falei, sabe o que é medíocre, professora? É seu grupo de estudo de extensão, que vocês fazem uma extensão presos no ateliê, vocês não conseguem olhar para fora, vocês não conseguem olhar que tem uma comunidade, tem uma favela aqui perto, e vocês fazem extensão presos na faculdade. Vocês conseguem ver uma problemática social de Portugal, vão lá fazer várias oficinas para as crianças portuguesas, mas vocês não conseguem olhar as crianças aqui do morro no Mocotó, né? Falei isso para ela. Achei que ela ia me reprovar, mas ela não me reprovou, mas me fechou com nota 7, que é a nota baixa, né? Então, assim, usar o ateliê também tem que ter várias
estratégias. É bem cansativo, né? Você está sempre tendo que brigar, tendo que se defender. Às vezes, tudo que a gente queria é chegar na faculdade, sair na rua e não precisar ter um segurança perseguindo, não precisar ter alguma pessoa marcando o território no ateliê, e assim por diante, né? Esse trabalho fala sobre esse serviço doméstico, né, na quais as mulheres pretas são condenadas, né, e aqui eu faço essas pinturas em panos de prato, foi na época que, durante a pandemia de Covid, né, explodiu a violência doméstica, e os relatos contam que a maioria dessas mulheres são mulheres pretas, né, que elas tiveram que ficar em casa, na casa, né, que é o lar, que devia ser um lugar de proteção e conforto, na verdade, virou um calvário para essas mulheres, né. Então, assim, onde nós vamos ter paz, né? Se na faculdade não tem paz, né? Em casa também não tem paz, né? Na rua não tem paz. É polícia, professor, grupo de estudo, grupo de pesquisa. Sempre tem alguém querendo importunar a vida de uma pessoa preta. É muito difícil ser preto. É muito difícil, é cansativo. Às vezes, eu me sinto cansada de ter que estar sempre tendo que me defender, sempre que questionar, sempre que contestar fala racistas que às vezes passam na sala de aula. Então, essas coisas que são bem estressantes, né? E a tática pictórica de combate, né? Então, como que nós podemos criar uma arte, né, que não seja não seja decorativa, né? Uma arte que sirva, né, para chamar a própria sociedade para essa conversa, né, de racismo estrutural e ter a noção de que o que esse racismo estrutural causa, né, no corpo preto, né, essa dor, né, essas extirpações mentais, né, porque é uma tortura mental, né, uma tortura mental, é uma tortura física, uma tortura de todos os modos, né. Então, a pintura acaba virando, tipo, uma pintura de guerra mesmo, né? Aí, pintar como forma de lutar, né? Que são a estratégia da pintura. Indignar contra o machismo nas artes urbanas, né? Lutar contra o monopólio masculino nos muros, que eu sempre tive que brigar, mesmo quando pichava e fazia grafite, sempre as mulheres pegavam os piores muros mais ruins, mais buracados. Isso quando sobrava algum muro, né, pra gente. Combater as armas da Casa Grande, lutar pela liberdade, promover a submissão, filtrar pelas brechas, aumentar as fendas, fundir a escrita e pintura como forma de desestruturar o eurocentrismo na arte, orgulhar-se de ser artista marginal, arte pela arte não é o suficiente, né? Aqui está uma foto minha, uma ocupação, né, em Mauá, na qual eu dava aula de pintura. E aqui, eu pintando uma ocupação. E deixa eu ver aqui. Aqui esse muro, que eu ia chegar aqui, né? Então, esse foi o último muro que, mesmo eu tendo mestrado, né, e voltando para pintar, fazer um grafite com meus amigos, né, a maioria homem branco, né, de São Paulo, aí eles me dão esse muro, né? Ou seja, né, o que uma mulher, independente do nível, o tanto que ela se educa, ela vai ser sempre tratada como desfeita, né, pelos homens, mesmo estando grafitando, mesmo estando no mesmo grafite, no mesmo muro de grafite, vários homens pintando e 5 mulheres somente, e como eu estava em Santa Catarina, quando eu cheguei, o muro é esse, né, várias árvores na frente e era um muro rachado, né, eu falo, vamos fazer com esse muro? Vamos fazer uma pintura de denúncia, aí eu faço essa Iemanjá mais contemporânea que tem essa fissura, né, no rosto, né, uma fissura que não atinge os olhos, mas atinge os lábios, né, que não tem como, né, essa violência estrutural que abala a nossa estrutura emocional, né. E aqui tem o detalhe de um peixinho que sai uma lágrima do olho dele, né,
Não sei se alguém repara, né? Porque o grafite, ele é muito, como ele é muito grande, né? Então, às vezes, eu sempre coloco detalhes, né? Que às vezes passa despercebido. Mas se olhar, se todos os meus trabalhos têm um detalhezinho, assim, que é muito sensível, né? Eu tento puxar para esse lado da reflexão. E aqui eu trago algumas artistas pretas, né? Aqui é outro grafite que eu faço, que eu fiz em São Paulo também, na Moca, né? É um grafite grande. E aqui eu coloco, né? Eu tiro a roupa dessa mulher e coloco bonita, linda, poderosa, livre, né? Tudo né, os antônimos do que seria esse padrão que é colocado como feio, fraco, né? Entre aspas, né? Que quando a mulher vai estudar, ela é considerada a pintura fraca, às vezes o projeto é fraco, o artigo está fraco, está mal, mas para trabalhar ela é forte, né? Para trabalhar e servir a casa grande, ela é forte, né? Aqui esse trabalho também da Renata Felinto, que eu acho bem importante, né? Que eu acho Cheda Negra, né? Que ela tira ela dá descanso, né? Para essa negra Espera um pouquinho. Ela dá descanso, né? Para a negra da Tarsila do Amaral. Então, essa negra, a partir do momento que a Renata Felinto ela descansa essa negra, né? Ela não descansa somente a negra da Tarsila, mas descansa também nossos antepassados, né? Eu fico imaginando em quais condições morreram a avó da minha bisavó, por exemplo, né? Porque eu estava falando com a Carolina mais cedo, meu pai é branco, minha mãe é uma mulher negra, e a árvore genealógica do meu pai tá inteirinha, sabe? Percebe? Enquanto que a árvore genealógica da minha mãe, ela some, né? Um momentinho, licença. Ela some. Então, assim, então, assim, às vezes as pessoas aqui no Sul têm a mania de falar, meus bisavós também sofreram, vieram para cá em condições precárias de trabalho, e eu falo assim, mas seus avós, quando chegaram aqui, eles foram os primeiros cotistas, né, eles ganharam terra, dote do governo, participaram do embranquecimento, né, do branqueamento do Brasil, e meus antepassados vieram como escravizados num porão de navio, né, objetificado, né, ninguém foi pro tronco, ninguém foi acorrentado, né? Tem muita diferença, porque sempre tem esse argumento frágil, né, de que as pessoas europeias sofreram quando chegaram aqui no sul do Brasil. Isso é muito recorrente aqui, esse argumento. Aqui é uma pintura da Tarsila também, como ela coloca mais pessoas brancas, né, como operários, né, aí eu faço essa correção e coloco mais pessoas 100 anos depois, né, ela fala, quase 100 anos depois, eu venho aqui no ano de comemoração do centenário da Semana de Arte Moderna de São Paulo, eu coloco as pessoas pretas, né, periféricas, no lugar dos operários, né. Aqui tem um glossário, né, que eu coloco os dialetos que nós usamos na periferia, né, mas quando você está na rua, né, tomaram enquadro, gambé, PF, né, tranco, trança, tomaram tonfada, coça, panguá, perrengue, sussa, quebrada, né, carta de alforria, né, uma carta falsa, é uma coisa falsa quando a gente quer falar, uma sova, pescoção, meter o terror, perua, bico, pleiba, manas, burguesa, emburguesar, né, algumas são, então, acaba saindo do contexto periférico e toma o dito popular, né, e é apropriado, né, como esse dia eu estava conversando com meu amigo que ele é pichador, né, hoje em dia não picha mais, né, porque pichar ficou difícil, perigoso também depois dos 18 anos, e ele estava falando como o picho saiu daquele lugar de marginalidade, né, de rebeldia, de subversão, para ser também agora apropriado, né? Tem igreja, esse dia eu estava vendo uma igreja que pichou a própria, deu latinha para os membros pichar, essa igreja Bola de Neve, né? E aqui perto do desk, né, tinha um picho, né, Bolsonaro 2026, né? E aí outras pessoas começaram, você vê que é um picho, né, que defende
os valores do bolsonarismo, né, que é conservadorismo, racismo, elitismo, tudo que é ruim, né, cidadão do bem, mas que vai lá pichar, né, que é um crime contra patrimônio público, pichar o nome do Bolsonaro. E aí outras pessoas picharam, né, Bolsonaro na cadeia, morrerá, tal. E aí, esses dias, semana passada, eu vi um rapaz pintando, né, esse muro. Eu falei, olha que legal, ele vai pintar o muro, tava apagando os pichos. No dia seguinte, quando eu passei, ele tinha apagado realmente todo o restante, mas deixou o Bolsonaro. Então, assim, o picho, quando é de extrema-direita, tudo bem, né? Então, assim, como se... Então, o picho, que era uma coisa tão marginalizada, já foi apropriado. Eu estava até conversando com ele. É preciso inventar uma linguagem artística, né? Que supere todos esses academicismos, né? Até da rua, e seja vista como marginal, né? Para chamar atenção, para incomodar. Porque o picho já foi, né? Apropriado para as pessoas. Então, eu acho que é isso. Termino aqui a apresentação. Quero agradecer, desculpa, hoje a internet está dando um cansaço, né? O coitado do técnico veio aqui, foi no poste e não encontrou o defeito, e fiquei para lá e para cá, mas eu agradeço, desculpe alguma falha que eu tive na apresentação, mas foi o melhor que eu pude apresentar no cansaço. Obrigada. Obrigada, Dalva. Vou abrir para perguntas agora, gente. Quem tiver questões, eu vou pedir para vocês levantarem a mão, que aí vai fazer uma filinha aqui no Meet, aí eu vou chamando vocês. Quem tem perguntas? Para Dalva. Eu vou fazer pergunta, então. Vou começar. Obrigada, Dalva, pela apresentação. Eu adorei que tu mostrou a tua dissertação, porque eu acho ela, para além da escrita, assim, acho ela toda muito bonita, assim, sabe? Assim, ela tem um impacto visual que eu acho que é uma dimensão importante também para os trabalhos, né, em artes, assim. E eu particularmente gosto muito das estratégias, assim, tem uma questão de instrução ali, que tem quase um manual de instrução mesmo, assim, né, que é o teu manual de sobrevivência, mas que vira quase uma instrução, um caminho para as outras pessoas, assim. Mas eu queria, se tu pudesse falar um pouquinho mais, assim, eu fiquei curiosa como é que foi essa a passagem, que eu não sei se é uma passagem, na verdade, ou se tu continua fazendo o grafite, né, assim, e se tu chega a fazer grafite em Florianópolis, porque me chamou a atenção que tu tem essa prática em São Paulo, não sei se tu fica indo e vindo, assim, e como que foi, assim, essa tua não sei se é transição, na verdade, assim, mas eu queria um pouco, se tu pudesse falar um pouco dessa questão, assim, do picho, dessa presença do picho, né, e aí depois para pintura, assim, se tem, qual que seria a diferença disso, ou a continuidade também, sabe? E outra pergunta também que eu teria é porque eu também achei interessante que tu fala que as imagens elas só funcionam umas em função das outras, quando tu faz as inversões pedagógicas. E aí eu queria saber se tu mostra também, quando tu mostra as inversões pedagógicas, assim, eu não sei se isso vai para o espaço, enfim, como que tu mostra isso, assim, né? Tipo, tu imprime a fotografia e aí tu coloca a pintura do lado, elas estão no mesmo tamanho, assim, queria um pouco saber como é que tu faz essa apresentação, né, disso no espaço, assim. Uhum. É bom que uma pergunta leva a outra, né? Fala também dos espaços em que essas imagens, elas transitam, assim, né, os espaços que elas ocupam, na verdade, assim, também. Então, como eu tinha falado antes, para mim, sair com os amigos para pichar era muito mais interessante. E eu comecei a pichar mesmo para reclamar da vida, né? Tanto que eu pichava, eu lembro que mais comida no prato, mulher para presidente, essas coisas assim, que era uma coisa mais questionadora. Eu achava que isso funcionava, assim, se eu pichar aqui, muitas pessoas vão ler. Se eu ficar na escola reclamando, ninguém vai
poucas pessoas vão me escutar, né? Então eu achava, eu via a rua como assim um local muito rico para você proliferar, né? Tipo uma revolução, né? Quando a gente é adolescente, a gente acha que vai revolucionar o mundo, né? Eu também já tive essa fase. Eu vou fazer um picho, eu vou fazer acordar as pessoas, né? Então eu achava isso, né? E a primeira vez que eu pichei, eu tinha uns 12, 10 anos, né? Só que quando eu cheguei com 17, 16 anos, o então prefeito, né, Gilberto Kassab, ele criou uma lei que enquadrava o picho num crime tão horrível quanto a depredação do patrimônio público. E vários colegas meus começaram a ser presos, começaram a ser apanhados da polícia. E aí eu tive que sair do picho porque ficou perigoso, que eu ia ser uma criminosa, né? E teve um episódio também que eu estava pichando em Santo André, numa avenida industrial, uma avenida bem conhecida, e uma vizinha da minha mãe viu, né? E aí, passou uma semana, ela bate lá na casa da minha mãe e fala, sabia que tua filha é pichadora? E aí, realmente, assim, não deu para continuar, né? E minha mãe me deu os empurrão, né? Me ameaçou bater, só que eu já era mais grande, né? Falei, não, tá ficando muito perigoso, né? Que eu tinha medo mais da minha mãe do que da polícia. Se o problema chegou em casa, é melhor parar. Então, assim, geralmente em São Paulo, quando tu é impedido de pichar, tu vai para onde? Pro grafite. Então, pode ter certeza que a maioria dos grafiteiros de São Paulo, eles vão pro grafite por sobrevivência também. Que a lata é uma coisa que é bem... Se tu pega numa lata de spray, tu não quer mais largar. Porque é uma coisa tão legal, porque não é só uma pintura, é uma performance que tu usa o corpo inteiro, o braço inteiro. Tu tem que ver um local, tem aquela adrenalina, vou fazer um muro, vou pichar ali. É uma coisa que dá prazer, né? Então, você não quer largar, é quase um vício. Então, vamos pular pro grafite, né? E só que, assim, quando eu cheguei em Florianópolis, realmente não dá para... Aqui eu desisti de grafitar. Eu lembro que eu comecei a trabalhar no hotel e comprei... Nossa, eu gastei muito dinheiro, porque a lata é cara, né? Eu comprei algumas latas, foi quase todo o meu vale, né? E eu fiz um grafite na ponte, eu não sei se foi na Ivo Silveira ou foi na Colombo Salles. Eu fiz, porque lá tinham vários grafites, né? Eu fiz meu grafite, né? E fui embora, né? Aí no dia seguinte, eu passei na ponte, né? Porque nessas pontes embaixo tem uma passarela que é muito legal passear por lá. E aí um grafiteiro daqui, o Riso, ele tinha pichado, atropelou, assim, o meu grafite. E em São Paulo, isso não acontece, tipo, pode até acontecer, mas pode dar até morte, né? E aí eu fiz outro também, picharam. Aí fui pesquisar quem eram os grafiteiros de Florianópolis, né? Aí eu descobri que era o Riso, o Veja, o Alma, que é o Rica de Luca, e tem outro que eu esqueci, e tinha a Gucci também, né? A Gucci você deve conhecer. A Gucci Cavalcante, né? E aí eu desisti porque era muito caro ficar tentando fazer um trabalho aqui que acabava sendo atropelado. Eu fiz o único grafite que eu tenho aqui em Florianópolis foi no evento que eu fiz faz 2 anos, mas é o único grafite que eu tenho. Eu tinha em Cachoeira do Bom Jesus, mas eu não sei se ele sobreviveu ainda. Porque em São Paulo, assim, as mulheres, uma coisa que eu percebo aqui, diferente, o pessoal do picho e do grafite em São Paulo, eles são muito unidos. Pode ter rusgas entre as meninas, entre as mulheres e os homens, mas todo mundo se une para ter um muro, né? E as mulheres se unem ainda mais, porque elas sabem que os homens podem até dar um espaço para elas, mas é pouquíssimo espaço. Então, as mulheres realmente se unem muito. Sempre quando eu vou para lá, eu sei que tem a Mônica, aí tem a Marca, tem as meninas que desde quando eu era adolescente, elas estão lá esperando com o muro. Fazem projetos do PENAB. Então, é bem diferente, assim, essa dinâmica. E eu lembro que eu me encontrei com a Ruge, com
encontrei com a Gugi na faculdade, porque ela também estava terminando a faculdade quando eu entrei. E sabendo que ela era grafiteira, né, bem conhecida aqui, conversei com ela, né, sobre, reclamei, né, falei, nossa, mas aqui os homens o Riso atropelou 2 grafites meus, e eu acho um absurdo, porque em São Paulo tem que respeitar, né, quando quando você ocupa um espaço, a pessoa pode até fazer do lado, mas atropelar jamais. E ela disse assim para mim, é que a preferência é para os artistas do município, né? Mas eu falei, tá, mas a rua não é livre? E aí, tempos depois, eu descobri que nem ela é catarinense, ela é de Brasília, né? Então, ela defende um homem branco, né, que atropelou meu trabalho, argumentando que o espaço era mais dele, porque ele era nascido em Santa Catarina e eu não, né? E quando eu cheguei na faculdade, o curso era bem diferente ao UDESC. A UDESC era muito branca, muito conservadora ainda. Isso em 2014. E pouco se falava, né, dessa inserção de arte urbana, né? Eu lembro que só tinha uma professora, a Célia Antonati, ela tinha um livrinho escrito sobre grafite, sobre picho, né? Então, era a única pessoa, assim, que dialogava comigo sobre essa arte de rua. Mas ninguém. E pintar, para mim, assim, era muito enfadonho. Porque eles tinham aquela ideia, né, de que para entrar no ateliê tinha que ter um total silêncio, tinha que você se isolar no cantinho, né, e ficar pintando lá. E eu nunca trabalhei dessa maneira, né, eu pintava ouvindo música, eu pintava conversando, eu pintava na rua, né. Você pinta ouvindo o barulho do carro, tomando chuva. Então, assim, para mim era muito, assim, ruim, muito desconfortável ter que ficar muda num cantinho, sem poder olhar para o lado, e às vezes pintando coisas que eu tipo paisagem, que era exercícios, né? E então eu percebi somente que a pintura poderia também se transformar em um objeto de guerrilha social na sétima fase, quando eu peguei uma aula da Silvana Macedo, que hoje é minha orientadora. Porque eu fiz a licenciatura e só tinha 3 pinturas, né? 3 disciplinas de pinturas. E aí, como eu gostava de pintar, mas eu queria provar, eu queria experimentar outros professores, né? Que todos os professores têm aquelas aulas muito cansativas. E quando eu conheci a Silvana, ela dava essa oportunidade de você trazer temas não tão acadêmicos para pintura. E foi aí que eu falei, eu sou de periferia, eu queria trazer trabalhos mais questionadores, trabalhos mais marginais mesmo, mais periféricos, mais pretos, né? Cultura preta, cultura periférica. Eu não queria ficar naquele academicismo eurocêntrico burguês. E foi aí que surgiu a ideia de eu pintar o João Vitor, né? Que foi o menino que foi espancado pelo segurança do Habib's, né? E eu fiz um trabalho e eu percebi que a tela, né, a pintura poderia ser muito mais do que simplesmente uma imagem passiva, né? Assim, pode se tornar um modo de falar por mim, né? Eu não preciso ficar falando para as pessoas, que é chato, né? Ficar reivindicando racismo, tal. Às vezes você queixa demais, né? Pinta, ela faz uma imagem, né? O próprio Dee Urman, né, fala que diante da relação da imagem do homem, de uma pessoa, né, em uma pintura, imagem, o sujeito de passagem é a pessoa, né, que a pintura vai ficar, né, vai ficar eternizada. E uma coisa que eu percebi também no caso do João Vitor, tipo, o João Vitor, essa imagem desse menino foi explorada por muito tempo, só que durante mais ou menos 3 meses, depois, quando o caso foi resolvido, como ele foi culpado de ter ingerido todas aquelas cocaínas como está sendo gravado, né? Eu vou falar, meio fraudado, assim, meio estranho, no caso que teve um isolamento meio estranho, e não se falou mais nele. Eu falei, mas se eu transformar ele numa pintura, as pessoas não vão esquecer, né? Então, também é uma forma, pintar essas pessoas que morreram, como eu pintei as crianças de Paraisópolis, meninos de Paraisópolis, é uma forma das pessoas não esqueceram que as pessoas foram mortas, né?
e não eram marginais. Então, a pintura, assim, ela transcende esse papel de passividade, e ela traz, assim, para a galeria, traz para a faculdade, temas que nunca seriam abordados, né? Porque numa faculdade de arte, você não vai falar, teve essa chacina, o que a arte pode fazer sobre isso, né? Vamos pintar, né? Isso não é abordado. E aí eu arranjei uma estratégia de trazer esses temas para a faculdade, transformar em arte, e a pessoa que vai nas minhas exposições, elas são obrigadas a ver, né? A ler e ver. Aquelas pessoas não são somente uma pessoa importante que está pintado ali, mas são pessoas que mereciam ter uma vida digna e foram mortas por um sistema que você não presta atenção, né? Às vezes um sistema de racismo, de exclusão social, que você, como branco de classe mediana, você tira proveito disso. Então, a minha pintura, né, humildemente, né, eu falo isso, que ela transcende os muros da universidade e as galerias, elas querem trazer o desconforto mesmo para essa classe mediana, essa sociedade de classe mediana branca, que vai nas exposições. Às vezes, elas até compram. Geralmente, as pinturas que eu faço retrato, eu não vendo, porque eu falei para a Silvana, né, eu achei, assim, são pessoas mortas que têm familiar, né, então elas não estão à venda. Só se eu vendesse por, assim, muito caro e doaria o dinheiro, mas é isso. Então, o modo de eu sobreviver na pintura foi trazendo para a pintura essa guerrilha urbana também. Por isso que eu falei, né, que o picho leva a pintura mais questionadora. Gabriel? Obrigada, Dalva. Por nada. Boa noite, gente. Boa noite, Dalva. Boa noite, Gabriel. Primeiramente, obrigado, assim, pela sua generosidade também em compartilhar essa experiência, né, que é marcada aí pelo racismo estrutural, como você mesmo já tem dito. E eu fiquei muito impressionado porque as suas imagens na pintura, é isso que você acabou de falar, né? De alguma forma, elas buscam tirar a gente dessa zona de conforto, assim como o picho também faz, né? Porque igual na escola, trabalhando numa escola agora, e eu fui questionado na sala dos professores por outros professores que não eram da área das artes, sobre, não, que o grafite é aceitável, mas o picho não é arte, não tem que discutir. E aí eu estava tentando dialogar com eles assim, ainda num pensamento eurocêntrico, a ideia de que a beleza já não é mais o suporte da arte. Então, assim, a mensagem que aquilo ali traz já se te tira da sua zona. Tentei explicar, né? Mas não deu. E aí eu fico pensando assim também que eu queria saber de você. O que que é? Por que eu toquei nisso tudo? Porque eu queria saber se a experiência que você tem em compartilhar suas mensagens é a sua curiosidade para saber como o público recebe isso é igual na pintura, igual você recebia no picho? Porque você comentou assim uma hora que você viu os alunos no escadão comentando, e você pichou lá que frequentar a escola era um ato revolucionário, né? E eu queria saber isso, assim, se para você o picho também te gerava uma curiosidade em relação a como é que aquela mensagem estava sendo recebida, sabe? Se estava sendo recebida. Ou se então, sei lá, já eu fiz e agora a mensagem está aí no mundo, é isso aí. Fiquei curioso por isso. E a clientela ela é diferente, né? No picho, a clientela, né, o alvo, é a própria periferia, né? Eu tento instigar a periferia para reivindicar os seus direitos sociais, né? E então, e tem uma coisa aqui também que acontece no picho, você pode perceber, que o picho, ele valoriza, né, esse eu, né, desse adolescente periférico que não tem uma roupa bacana, não tem dinheiro para ir no cinema, não vai no shopping, né? Ele não tem essas coisas que o consumismo, né, que o capitalista oferece, né, ou mostra que você tem que ter para ser bacana. Então, o fato de você poder riscar teu nome no muro, nossa, é algo assim que eu ficava, me dava
me dava muita energia, sabe? Me dava muito prazer eu pichar um lugar e depois no dia seguinte passar, né? Aquilo ali foi eu que fiz, né? E então a clientela era diferente, Gabriel. Eu sei que cada pessoa vai ter, assim, eu acho que você pichar, tipo, estudar é um ato revolucionário, talvez eu não atinja 50 pessoas, mas se eu atingir uma, assim, já vale a pena, porque foi uma professora que, como a fala, conseguiu me atingir, né, para eu começar a perceber a importância de estudar, né, e quando eu levo para a galeria, né, quando eu levo para a universidade, essa pintura, essas temáticas que são periféricas, tem muita gente que torce o nariz, né? Isso não é arte, né? E então as pessoas falam, ai, nossa, é que pintar gente morta. Tá, né? Então, assim, mas de jeito ou outro, a ideia é essa mesma, é provocar um desconforto, né? Nessas pessoas, enquanto convite para sair dessa zona de conforto, né? Nesse mundo totalmente individual, meritocrata, egocêntrico, né? Em qual eles não vê a periferia, né? Se eles não vão até a periferia, né? A periferia vai a eles. Vai até isso através da arte. Então eu acho que é isso, né? Não, eu fiquei, mas até a partir dessa última fala, assim, dessa conversa, a partir do que o Gabriel falou, da resposta da Dalva, desse desconforto, né? Acho que isso é uma questão presente, né? Tipo, a violência e o desconforto com as imagens, né? Ao mesmo tempo, uma coisa que me chamou muita atenção, Dalva, que eu achei muito legal, é porque essas imagens que tu vai pegando, elas são de diferentes mídias, como tu fala, né? Assim, então tem imagem de jornal, tem imagem da televisão, tem imagem da história da arte, assim, são vários lugares, assim. E algumas eu acho que são, principalmente essas das mídias, assim, né, tipo da TV, do jornal, assim, são essas imagens que também, elas, por estarem nesse lugar, assim, que é de muita visibilidade, elas ficam até, a gente é meio anestesiado, assim, né, então, assim, acho que também quando tu tira essas imagens desse lugar e traz para a pintura, é como se também tu desse um outro, tipo, deslocasse, assim, né, e criasse um desconforto maior, assim, né, para elas também, porque tu tira desse lugar que é meio insensível até, sabe, que lida com isso como uma informação como outra, assim, que coloca isso do lado da meteorologia e que daí já vai para outra coisa, assim, né, então eu queria que talvez tu falasse, se tu pudesse comentar um pouco como é que tu chega e como é que tu escolhe essas imagens. Eu falo porque, assim, eu estava até essa semana falando sobre a poética dos arquivos, assim, né? E até usei um texto da Silvana, que é a tua orientadora, que tem um texto ótimo, né, sobre arquivo, e sobre isso de usar imagens que já estão aí na circulação, mas que ao tirar elas da circulação também, dá um lugar para elas, né? Ou até ir atrás de imagens que vão ser esquecidas, então tem essa dimensão também que tu falou, né, da memória, assim, né? Aí eu queria saber um pouco como é que tu faz, assim, se tu tem uma coleção de imagens, como é que tu vai chegando nessas imagens, ou se é daquelas que te atingem, tipo assim, obviamente que elas te atingem, né, assim, isso eu sei, mas tipo, se é... como é que tu vai fazer essas escolhas, assim? Acho que isso seria uma pergunta, sabe? Sim, na dissertação eu foquei mais em São Paulo, porque foi onde aconteceram, assim, a chacina de Paraisópolis, né, aquele caso do João Vitor, do Habibs, e teve mais 2 casos também, da Sandra Matias, que foi no Rio de Janeiro. Mas, geralmente, eu queria mais focar em São Paulo pelo recorte mesmo, né, que eu queria falar sobre a violência policial, né, tratar sobre o trabalho das bandeiras, né, que é um trabalho que, para mim, é bem importante, né, porque o trabalho da bandeira de São Paulo, ele já é um cartão de visitas e já mostra o recorte, né, que é uma pessoa que fala desse lugar de fala, né, mulher periférica preta paulista, né, então, a partir do momento que eu uso a bandeira de São Paulo, a pessoa
aqui, já induz que eu vou falar da problemática na qual inicia, né, o meu questionamento. Talvez até agora a partir da escrita da tese, eu esteja mais segura para pegar a imagens de outros lugares do Brasil. Mas, geralmente, assim, eu não sei se as mídias de outros estados, eles abafam os casos, mas sempre os casos mais violentos estão entre São Paulo e Rio de Janeiro, né? Não sei se vocês perceberam. Não sei se tem essa especularização, eles fazem tipo um espetáculo, né? Com essas mortes. E em São Paulo tem uma política de combate à cultura periférica muito, muito maciça, né? E no Rio de Janeiro também. Então, geralmente, as imagens são as que realmente as que mais chocam, mas o recorte para dissertação foi feito em São Paulo. A imagem, ultimamente, que mais me chocou é a imagem da Sônia Maria de Jesus, que eu estava comentando com a Carolina anteriormente. Eu não sei se vocês perceberam, se vocês tiveram notícia sobre esse caso, que foi uma mulher que está sendo escravizada aqui no apartamento de um desembargador, Jorge Luiz Borba, aqui de Florianópolis, há 40 anos, e tem toda essa questão, né, dela ser da família, por falta de recursos, deixar ela no orfanato provisório, e do nada chegar uma família branca, né, e levar essa menina embora sem documentação de adoção, e fazer essa menina, escravizar essa menina desde os 9 anos até os 50 anos, né, e é uma imagem, quando você olha a imagem da Sônia, né, é uma imagem que choca, porque ela é uma mulher que ela é muda, ela é surda, ela não aprendeu linguagem de sinais, então ela vive praticamente num escafandro, né? E só Deus sabe, assim, só os deuses e as deusas sabem o que ela deve ter passado na casa dessas pessoas. Violência sexual, abuso, violência física. Então, a imagem da Sônia é uma coisa tão aterrorizante, que eu acho que a imagem da Sônia, esse ano, foi a que mais chocou, Letícia. Eu fiz até um trabalho, vou tentar mostrar aqui para vocês, Eu acho isso bonito, Dalva, assim, que agora eu tô falando, assim, desse caso também, e aí eu acabei lembrando dos outros, assim, porque tem isso também, que é algo que tá próximo, assim, tá bem próximo, né? Acho que tem também esse recorte, assim, para além do geográfico, algo que também tá, enfim, tá próximo, né? Tá muito acerca, assim, tipo, ainda mais agora esse que é de Florianópolis, né? Assim, então... Sim, tem uma imagem da Sônia que eu fiz, não sei se é uma inversão pedagógica também, eu vou aqui compartilhar rapidinho com vocês, porque no caso da Sônia, ela é uma mulher que não teve infância, né? Você percebe, a vida adulta dela começou... Deixa eu ver aqui... A vida adulta dela começou praticamente aos 9 anos de idade, né? Então, é uma pessoa que... Deixa eu ver se consigo compartilhar. Então, assim, aí vai outra estratégia, né? Que quando você olha a imagem da Sônia, você já vê uma mulher adulta, né? E geralmente as pessoas adultas que sofrem, as pessoas não têm muita comoção, né? Então, assim, aí eu tive a ideia de usar a inteligência artificial para fazer essa fotografia da Sônia criança, né? Então, aqui é uma criança, eu pedi para a criança
de 7 anos, né? Então, foi feita essa imagem, nossa, e essa imagem eu chorei muito, assim, apesar de ser feita por uma inteligência artificial, né? Porque é muito parecida com a Sônia, né? E como que a gente pode, tipo, chamar a atenção? Porque aqui, tipo, é perto da faculdade. Eles moram perto da PAE. E as pessoas, o prefeito daqui, ele está mais interessado em perseguir as cotas da universidade. Inclusive, é o único estado do Brasil que tem um projeto que está tramitando na Câmara dos Vereadores para tirar as cotas. Não sei se vocês sabem disso. O ano passado, quando eles começaram com esse projeto, eu achei que era piada, mas hoje ele tem 23 assinaturas a favor. É inconstitucional. Então, assim, e eles não ficam chocados com uma pessoa que está sendo escravizada. Então, essa menina, né, a Sônia, né, que hoje é uma mulher de 50 anos, ela foi escravizada, mas começou a ser escravizada por essas pessoas, abusada, mais ou menos com essa idade, né, como está a foto. Então, eu pego e transformo a Sônia numa criança, né, para lembrar para as pessoas, né, essa foto vai ser da tese, que foram uma vida, né, de escravização, assim como as avós, a bisavó dela, como toda a ancestralidade dela, a ascendência dela foi descendência, foi escravizada, né, não pôde ter uma vida humana, né, a Sônia também não, e ela é da nossa contemporaneidade, né, então nós vivemos num país, num estado onde a pessoa é escravizada, né, e ninguém se importa, né, matam 160 pessoas, entra no senso comum de que todos eram marginais, né, e fica por isso mesmo, né, então, essa pergunta, né, essa imagem que mais me chocou, Letícia, e acho que agora, como a gente pode usar essas imagens, né, para não esquecer esse choque, eu acho, né? O choque, né? Ele tem esse papel, assim, de manter esse choque vivo, né? Assim, a gente não se acostume um pouco com esse choque. Porque quando tu vê a Sônia adulta, tu não lembra dela criança, né? Mas tem que lembrar que a Sônia já foi uma criança e essa criança foi escravizada, né? Desrespeitando o ECA, né? Depois, já que nem existia o ECA, né? Mas eu acho que choca mais uma criança sendo levada e sendo escravizada do que um adulto. Então, eu tive essa ideia de fazer isso, assim. Sim. Então, assim, são estratégias são várias que você usa. Mas a mídia, Gabriel, Letícia, a mídia, assim, se você colocar, tipo, garoto negro foi morto pela polícia, nossa, é muito. É muito. Eu tinha um arquivo que chamava Arquivo Morto, da dissertação. E teve uma época que eu parei, assim, de arquivar, porque era muita gente preta morrendo. Eu falei, meu, assim, é muito... Quando a gente começa a pesquisar, e o encarceramento também das mulheres pretas agora, né, que estourou, assim, tá? A última vez que eu pesquisei, tinha aumentado 400%. Então, é muita mulher preta sendo encarcerada porque pegou uma lata de sardinha. Então, assim, eu me ponho, né, assim, nesse alvo também, né? Eu sei que eu corro isso também, levar um tiro, ser confundida com uma bandida. Eu pego Uber moto e, ultimamente, eu tenho muito medo, assim, ver uma mulher preta, né, duas pessoas pretas numa moto, vai que um policial inventa de atirar. Várias vezes faço essas neuras na cabeça, né? Se alguém me atirar em mim, né? Depois de um caso que o rapaz foi alvejado, né? Um rapaz negro que era jornalista no Rio de Janeiro. Não sei se foi no Rio de Janeiro ou foi em Minas, foi no Rio de Janeiro, né? Ele estava no Uber moto. Então, assim, é muita gente que morre, assim. Então, realmente, assim, para estar viva nessa idade, assim, num doutorado é muita sorte, assim.
O livro da Sally Antonati, ela fala, né, sobre as pessoas também que desenvolveram, né, doenças e morreram, né? Pessoas pretas. Ela fala sobre o Francis Fanon, que morreram antes dos 50, né? O Sidney Amaral, aquele rapaz negro também da USP que se jogou, né, da CRUSP para chamar a atenção do racismo estrutural que ele sofria, que ele não aguentou. Então, assim, esse dia eu até estava falando, assim, e quando, esse dia numa aula da professora Raquel Stoff, não sei se vocês conhecem a professora Raquel Stoff, e eu fui obrigada a ler um livro, né, do John Cage, né, e eu li aquele livro, né, e eu percebi como é fácil a vida do artista branco, né, do homem branco, artista hegemônico, né, que ele ficava vendo sons, pesquisando cogumelos. E aí eu fui até irônica, né, eu desenvolvi um trabalho bom, mas era um texto que eu fui obrigada a ler. E aí, na hora de apresentar, assim, eu não consigo me calar, né? Maldita minha boca, né? Aí eu falei, eu gostei de pesquisar sobre o John Cage, porque seria tão legal, né, ter esses problemas tão simples para resolver, né? Porque a gente tem que ficar resolvendo, tipo, fugir da bala perdida, fugir do analfabetismo, da fome, da miséria, e aí chegar à idade adulta, tomar cuidado para não desenvolver um câncer, né, de tanta desgraça que a gente vive. Eu gostaria, sim, de ficar pesquisando os sons, né, a anecoica e tudo isso, né, que ele passou a vida inteira pesquisando essas coisas, né, e muitos artistas brancos também tem. Quem sabe um dia a gente, periférico preto, né, mulher, chegue nesse mesmo, nessa mesma linha de raciocínio de pesquisar sobre o som, né? Porque o único som que a gente pesquisa é o som da arma, né, é o som da desgraça, né, mas é isso, né. Desculpa se alguém é fã do John Cage, né, mas gostei sim do livro, fiz até uma oficina com cuíca, né, que eu toco cuíca aqui na escola de samba Copa Lorde. E eu fiz uma oficina, e todos os brancos tiveram que pegar a cuíca, né, que é um instrumento também negro, né? Aí eu fiz a cuíca queijana. Então é isso, né? Adorei a cuíca queidiana. Fiquei curiosa. Ela tá na anecoica. Acho que a Raquel, você procurar, tem aquela plataforma que tem vários sons. Mas procura a anecoica Raquel Stoff, que... Aí é a cuíca queidiana. Tá lá, ela colocou o meu trabalho tá em último, então você tem que ver todos os trabalhos, o meu tá por último. Tá. Como sempre, né? Tem que estar por último. Mas lá tem a cuíca queidiana. Tem um som, e aí eu gravo uma cuíca e eu até faço uma ironia entre as teclas do piano, né, que as teclas pretas são oprimidas pelas teclas brancas, né, que são os sustenidos e os bemóis. Eu também estudo clarinete, né, sempre gosto de explorar outras coisas, assim. Gente, acho que a gente podia, de repente, agora fechar. Alguém tem mais alguma pergunta? Dalva queria falar mais alguma coisa? Alguma coisa que não te perguntaram, sei lá. Só para complementar mesmo, que eu já tinha falado para a Carolina, que a ideia de escrever essa dissertação desse formato mais simples mesmo, que para atingir todas as pessoas, né? Então, eu não quero só falar com o meu acadêmico, né? Eu quero falar com a minha colega que só tem o fundamental, que está lá, né, na fábrica. Eu quero falar com... E elas leram, Dalva? Tu mandou para elas? Elas leram, elas adoraram, assim. E é muito triste, né? Porque ao mesmo tempo que eu fico feliz por ter chegado no doutorado, eu acabo virando uma ave rara, né? Então, ela fez doutorado, mas isso aí deveria ser direito não só para mim, mas para todas as pessoas, né? Então, assim, é muito triste, apesar de eu estar aqui. Esse dia eu até estava conversando com a Silvana, né? Que eu vou tentar um sanduíche para Cuba, porque eu realmente preciso de pessoas pretas para ter troca, porque aqui eu não tenho essa troca. Assim, é uma pesquisa que
muito bem, é bacana, a Silvana e a Mariurca, elas dão conta de me orientar, eu tenho a orientadora também, que é a Mariurca, que é a mulher negra, só que eu realmente precisava de pessoas que estão no doutorado, que estão também na graduação, estão no mestrado, são pessoas pretas que estão nessa mesma vibe do que eu, porque na UDESC é uma faculdade muito branca, então é uma pesquisa solitária, então eu falo, preciso fazer um sanduíche, Silvana, porque eu preciso realmente conversar, tá num ambiente preto, num ambiente acadêmico preto, sabe, porque é difícil, né, eu lembro de uma fala minha na aula da Salia Antonati, né, que nós tivemos 4 anos de curso, e na 7ª fase nós fomos ver arte e cultura africana, né? E aí todos os alunos, a Célia fez uma lista para todo mundo escolher um aluno, um artista negro, a reclamação foi geral. Então as pessoas, eu não tenho lugar de fala para falar de pessoas pretas, eu não tenho isso, eu nem sou preto. Eu falei, gente, para com isso. Eu estou há 4 anos tendo que estudar sobre pessoas brancas, homens brancos. Eu acho que vocês, uma vez na vida, se pegar um artista negro para pesquisar, eu acho que vocês vão conseguir, tenho certeza. Tenham fé, porque eu estou aqui 4 anos estudando homem branco e eu não reclamo. Vocês vão reclamar por uma vez na vida estudar um negro, né? Um artista negro. Então é isso, né? É uma pesquisa que eu percebi que está carecendo de ter trocas com pessoas pretas. Eu acho que isso também responde, Dalva, aquilo que eu estava te perguntando, assim, claro que não necessariamente sobre o seu trabalho, mas sobre a sua pesquisa também. Que acho que quando você me respondeu sobre o picho, né, sobre ser um público diferente, acho que a resposta já estava ali também sobre o questionamento até do seu trabalho também, né? Porque na lógica, né, do cristão eurocêntrico e acadêmico ainda por cima, tem muito essa coisa do trabalho circular ali naquele network fechado, dos autores se dialogarem, etc. E é interessante ouvir isso de você também, sabe? Que o exercício antirracista e decolonial também é um exercício de força, né? Assim, de força de um grupo especificamente também, né? E esse é o resultado que eu acho que você espera, né? De ver essa força acontecer, né? É uma escrita que é coletiva, que eu faço, mas ela é coletiva, né? E, inclusive, eu tenho muita vontade de ir para a Cuba para fazer uma pesquisa sobre quais são os efeitos, né, de ter ser um país que sofre embargo, né? O efeito de você ter uma educação assim muito boa, né? A Mariurca, quando estava com 20 e poucos anos, estava virando doutora, né? Eu falo, Mariurca, se eu tivesse tido essa chance na minha vida, eu estaria bem mais feliz. Às vezes você reclama do seu país, mas pensa, no Brasil, assim, eu nem tive chance de estudar. Só estou estudando agora por teimosia, é sério. Né? Então, acho que é isso, né? Obrigada, Dalva. Foi muito bom conhecer teu trabalho e teu pensamento, tua trajetória. Parabéns também. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Carol, também, por proporcionar esse encontro. E o pessoal que ficou aí, a gente espera que esteja reverberando, com certeza. Aproveitar e fazer um convite, né? Quem estiver por Florianópolis até o dia 5, né, de dezembro, está tendo essa exposição minha, que é uma exposição bem importante, né? Acho que é a mais importante que eu já fiz, aqui na Galeria Lama, porque é um público muito elitista, né? Então vai ser um soco na cara da sociedade branca, né? Que paga R$70 no brinco.